Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muito conteúdo, muita informação, muita prestação de serviço. É isso mesmo, hoje aqui no nosso programa tem o quadro Sua Carreira. Vamos descobrir como estruturar um bom currículo para ser encontrado e fisgado ali pelo robô, que é o primeiro passo hoje em dia, né, para que você comece aí num processo de recrutamento. Além disso, a gente vai falar sobre a saúde das crianças. Qual será a hora certa de buscar um otorrinolaringologista, hein? Vamos descobrir juntos a partir de agora, aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu te convido, é claro, a participar do nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 33375886. E a gente vai começar hoje o nosso programa falando de carreira, isso mesmo. Que tal dar uma guinada na sua carreira neste ano de 2025? Quer aprender mais sobre isso? Então fica com a gente porque começa agora o quadro Sua Carreira. Roda a vinheta. Aqui com a gente, Darlene Bodac, que é especialista em orientação de carreira, consultoria interna de RH, inteligência emocional e master em programação neurolinguística. Eu tenho que colar, Darlene já faz parte aqui da casa, né, Darlene? Mas tem que colar porque é muita coisa, menina. Bem-vinda de volta. Clarinha, obrigada pela introdução. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, com você fazendo a apresentação do programa e principalmente contribuindo com a carreira também de quem está nos assistindo. 2025 é hora da mudança, hein? Totalmente. Não é? 2025 agora chegou e é aquele momento de realmente tirar os planos da gaveta, que eu adoro essa frase, porque senão fica sempre pro ano que vem, mas para isso precisa colocar um pouquinho de energia e também organizar o currículo. É isso, gente. Quero mudar de emprego, quero uma nova oportunidade no mercado de trabalho, mas tudo começa pelo currículo. Será que o seu currículo está legal, está bacana? Será que ele realmente pode ser fisgado pelo robô? E quando a gente fala isso, Darlene, é porque hoje em dia é a inteligência artificial que faz aquela primeira leitura, é isso? Exatamente. Imagina, hoje num processo de recrutamento e seleção, em média, o recrutador deve receber ali de 100 a 200 currículos para um processo seletivo. Imagina um recrutador que tem ali aberto numa empresa grande 10 vagas, 20 vagas. Então é praticamente impossível e também o humano não dá conta de fazer toda essa análise. Então, em primeiro momento, essa leitura que a inteligência artificial faz, o famoso robô, né, que é a máquina ali fazendo o filtro, ela usa de algoritmos. Então, é muito importante, sempre eu gosto de falar isso, né, o que eles chamam de palavras-chave é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que está numa vaga. Porque imagine, né, quando está sendo muito específico ali o que está sendo falado, e se você não tem determinadas informações dentro do seu currículo, e elas são também propícias para aquela vaga, o robô ele não vai fazer um processo de interpretação como o recrutador faria. Então, precisa ter uma atenção redobrada no momento de montar o seu currículo, porque esse primeiro filtro, né, que ele busca ali uns 80, 85% de compatibilidade, de aderência com essa vaga, para ele selecionar o currículo. E na próxima etapa, daí começa a passar pelo trato humano para fazer essa avaliação e entender realmente quem seria o candidato mais próximo. Então, tem que cuidar. Tem que cuidar, ter muito cuidado, ter muito capricho, né, na hora de construir aí um currículo. Nós vamos mostrar aqui no nosso programa, para você que nos acompanha, todas as
todo o passo a passo, né? Todas as partes aí do currículo para que você possa estruturar o seu bem direitinho. A Darlene, ela vai trazer para a gente, né, todo esse passo a passo, dicas importantes. Só que antes da gente entrar realmente nesses currículos, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre o que quer dizer essas palavras-chave. Como é que a gente sabe quais são essas palavras-chave que realmente passarão ali pelo robô e o robô vai falar, não, esse daqui é um currículo que vai entrar aqui para uma segunda seleção? Maravilha. Vamos falar já então das palavras-chave ou vamos fazer um suspense? As palavras-chave, elas precisam de uma determinada tempo de pesquisa do usuário, do profissional que está buscando por essa vaga nova no mercado. Seja ela uma recolocação, seja ela uma transição, não importa. Ele precisa começar a pesquisar. Porque o que eu percebo é que a maioria dos profissionais, no dia a dia, no corre-corre, eles não têm essa parada para fazer análise de carreira, que até a gente falou um pouquinho na nossa entrevista passada. Então, essa análise dentro da carreira vai permitir ele compreender o que são as palavras-chave dentro da carreira desse profissional, dentro da área de atuação. Porque se a gente for para a sua área de atuação, o que seriam as palavras-chave? Seriam entrevista, redação, seriam também a forma de você ter o trato com as pessoas, a empatia, a simpatia, entre outras coisas que muitas vezes eles estão buscando de um jornalista e apresentador para poder fazer esse recrutamento e seleção. Então, cada profissional, ele precisa estar antenado o que a profissão dele realmente precisa. Por isso que eu falo da pesquisa. Porque o dia a dia do profissional, ele acaba não entendendo muitas vezes. E essas são as palavras que ele usa mesmo. Por exemplo, um vendedor fala muito as nomenclaturas de vendas, sell-in, sell-out, ou spin selling. Todas essas nomenclaturas serão importantes, elas também são consideradas palavras-chave. E as competências, em muitos casos, também são consideradas palavras-chave, principalmente quando a gente fala da ferramenta do LinkedIn. É por isso que quanto mais informações, mais detalhes a gente colocar ali entre as informações do currículo, mais facilmente o robô vai encontrar, né? Então, já vamos mostrar esses exemplos, né? A Darlene, ela enviou para a gente alguns exemplos de currículo certo, currículo errado e depois esse passo a passo de como construir um bom currículo. A gente tem até aqui na mesa, né, alguns papéis que vocês estão vendo, né? Não é bagunça não, viu, gente? Esses papéis aqui é para a gente ir acompanhando o currículo que será colocado aí na tela. Vamos colocar o errado primeiro, então, que é a tela 1. É o currículo da Jennifer 1? Acho que é esse. Coloca pra gente, por favor, diretor. Olha lá, Jennifer Portman, tá vendo, Darlene? Pra gente aqui ia ficar pequenininho de enxergar, por isso que eu imprimi aqui o currículo pra gente acompanhar. O que tem de errado nesse currículo? Porque a gente olha assim, parece um currículo tão bonito. Bom, começamos pelo formato, né? Que foi utilizado dentro daquele editor de texto que eu sempre falo que não devemos usar, que é o Canva. Então, olhando assim, ele é muito bonitinho, a princípio, porém ele tem várias questões, vários problemas, começando pelo espaço, né? Então, quando ele faz essa divisão ali, você já percebe que isso vai prejudicar no momento desse profissional descrever a sua experiência profissional. Você vê que está bem curtinho ali? Então, são detalhes que muito provavelmente ele vai ficar pobre para a apresentação para o recrutador e talvez o robô nem vai conseguir fazer essa seleção. Porque quando a gente fala de máquina, até nós temos uma regra que sempre eu gosto de falar para as pessoas, para os profissionais, que quando você vai postar o seu currículo, que a máquina pede, carregue aqui o seu currículo, carregar no famoso e velho Word. Porque essas plataformas de edição, né, aqui é o Canva que está sendo usado, essa quebra de coluna aqui entre uma seção e outra, a informação ela não chega lá de acordo como ele precisa para fazer essa seleção. Ela fica embaralhada. Até se você for fazer uma seleção ali, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai perceber que a informação chega toda bagunçada. E o robô automaticamente ele descarta. Lembrando também que quando esse currículo ele sai de PDF, ele é baixado um documento em PDF, muitas vezes ele não entra
para o robô como informação, e sim como dado. Aí fica ali um monte de caracteres sem sentido nenhum e automaticamente ele já não é selecionado. Ou seja, todas as palavras-chave são perdidas nesse meio caminho aí. Todas. E sem contar também que fica muito pobre na questão de informação por não ter espaço. Então, não utilizem este formato. Mas é um currículo bonito, né? Ai. Layout não conta? O layout, eu vou falar uma coisa para vocês. Se for uma profissão de arte, se for uma profissão no marketing, no jornalismo, eu aconselho você ter o seu currículo no Word e daí você cria um portfólio. Tá. Aí você entra no Canva, faz um portfólio bem bonito e na hora que o recrutador te chama, você se apresenta e fala: gostaria de poder compartilhar com você o meu portfólio. É possível? Isso conquista o coração de muitas pessoas, porque no momento que você cria um portfólio com as suas artes ou com aquilo que você tem de melhor, é um diferencial. Então você já se destaca nesse momento para uma entrevista. Mas aí é o segundo momento, né? Essa Exatamente. primeira seleção, que é feita pela inteligência artificial, precisa ser um currículo mais simples, né, no formato, no layout, mas que tenha todas as informações necessárias para essa primeira captação. Exatamente. Até mesmo porque, se a gente for pegar depois, quando chegar no modelo ali que está bonitinho, que é o modelo certo mesmo, e a gente for tirar aquela informação e colocar aqui dentro desse layout, a gente não consegue colocar aquelas informações aqui. Ele já vai acabar o espaço. E aqui a gente, como você falou, né, as informações sobre a pessoa tá muito pobre, né? Demais. Tá tudo muito pobre. São aqui poucas linhas, sou comunicativa, boa lidando com pessoas. Não tem informações profissionais em si, né? Exatamente. Colocou soft skills. Só soft skills. E quando a gente olha para soft skills, né, essa parte aqui, eu sou comunicativa, sou boa lidando com pessoas, quem garante? Porque isso aqui o que vai dizer realmente é o dia a dia. Então, a primeira seleção que o recrutador quer, ele quer saber quem é realmente você ali num administrativo, se você sabe mexer numa planilha, se você sabe fazer um Power BI, se você sabe gerenciar processos, se você tem agilidade, e isso que vai fazer a diferença. E principalmente colocando também os resultados daquilo que você já fez. Né? Suponhamos que tem ali um resultado fantástico de... será que eu coloco a economia que eu fiz de suprimentos dentro do meu departamento? Quanto foi essa economia? Foi de 15%. Ótimo, 15% é uma boa economia de suprimentos dentro do departamento. Ou você fez uma melhoria de processo e conseguiu cobrar todos os clientes que estavam devendo para a empresa e você melhorou ali a inadimplência, também é um resultado. Então, ou para comercial, né, que conseguiu reativar uma carteira de cliente que estava lá inativa já há mais de 5 anos, também é um resultado. E isso entra depois no diferencial no momento que o recrutador vai olhar para o seu currículo. Aí imagina, quem que o recrutador vai escolher? Só quem tem ali o descritivo ou aquele um que tem um diferencial? Se a gente for levar para a indústria automobilística, né, que tem um ar-condicionado, que tem um vidro elétrico. Quem é que ganha daí essa corrida? Sim. Quem tem esses detalhezinhos, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa que você queira apontar aqui como algo que ficou muito no passado? Nesse currículo aqui? Nesse incorreto? Nesse incorreto, eu acho que o ponto forte dele realmente é aquilo que a gente já falou. É a pobreza Canva. da informação e também o quanto o Canva pode prejudicar nessa passagem pelo robô. Porque é diferente, por exemplo, se você entregar essa folhinha bonitinha diretamente na mão do recrutador. Ainda assim, ele está pobre de informação. É isso aí. Vamos mostrar, então, como ficaria esse currículo. Você consertou, né? Sim. Esse currículo, do jeito que realmente ele chamaria ali a atenção e seria fisgado pelo robô, pela inteligência artificial. Agora a gente tem a segunda tela aí, para você que está em casa também acompanhar com a gente. A gente tem aí o nome da pessoa em cima, um e-mail, um telefone, cidade, estado, é isso? Exatamente. Você vê que ficou ali 2 linhas apenas com essas informações? Normalmente, os profissionais, eles gastam muito espaço no início do currículo, às vezes até uma página,
Lembrando que um currículo bom, ele só tem no máximo 2 páginas para trazer todas as informações do profissional. E gastar praticamente meia página colocando as informações pessoais não há necessidade. Porque isso, se você for contratado, o recrutador vai te pedir. O que o recrutador precisa agora é um jeito rápido e fácil de te achar. Então, seria ali o nome completo, o seu e-mail, telefone, ou a cidade onde você mora. Por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, é legal colocar o bairro, mas não precisa colocar o nome da rua, o número do apartamento, o CEP, todos esses detalhes, não há necessidade. A gente sempre colocou isso no currículo, né? Pelo menos antigamente, não sei se eu sou muito antiga, né? Mas eu colocava isso no meu currículo, Darlene. Já fiz isso lá ali nos em 20 cima, anos. ó, no cabeçalho, assim, bem grande, para todo mundo ver. Exatamente. É que era uma época, Clarinha, que não se era comunicado como que se faria um currículo, como que seria realmente um currículo bem feito. Né? Hoje em dia a gente tem aqui o nosso bate-papo, a gente estuda para isso, a gente vai criando situações até mesmo para facilitar a vida do recrutador. Porque imagine, você está ali com uma pilha de currículos, você precisa saber mais rapidamente quem é realmente essa pessoa na fila do pão. Então, e no máximo aqui também acrescentar o endereço do LinkedIn. O endereço do LinkedIn, ele é sensacional porque ali, como ele é mais vivo ainda do que o próprio currículo, tem também a questão dos comentários, do que as pessoas fazem nas postagens, tem ali também as recomendações, que também são vistas pelos recrutadores. O que se fala dessa pessoa, né? Ou será que falam alguma coisa dessa pessoa? Então o LinkedIn é importante também e seria ali só uma linhazinha, não ia fazer nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, ele ia até dar um up. E outra coisa também, né? Você falou do portfólio, por exemplo, né? A gente que trabalha com comunicação precisa ter um portfólio, precisa mostrar realmente o nosso trabalho, né? E ali no LinkedIn a gente tem espaço, né? Uma ferramenta que tem estrutura para a gente colocar o nosso portfólio ali, nosso trabalho. Ótima lembrança. Até quando a gente for falar de LinkedIn, eu posso até mostrar em vídeo como que a gente faz para chegar neste ponto dentro da ferramenta para compartilhar este link aonde fica ali o seu portfólio, né? Então, independente se for em Canva ou se for numa landing page, qualquer coisa nesse sentido, existe sim uma fórmula para compartilhar este link dentro do LinkedIn e ele fica bem à mostra para quem está olhando. Olha só, dicas de ouro de Darlene Bodac. Uma próxima oportunidade a gente vai falar mais sobre LinkedIn, né? Porque, gente, Darlene agora está com a gente todos os meses aqui no nosso programa com o quadro Sua Carreira, sempre trazendo dicas das mais variadas para que a gente realmente consiga alavancar a nossa carreira neste ano de 2025. Então, você não pode perder, sempre na primeira semana de cada mês, nós teremos o quadro Sua Carreira com Darlene Bodac, né, gente? Especialista master nesse assunto e é por isso que ela está aqui com a gente, né? Nessa parceria com o nosso programa, certo, Darlene? Exatamente, Clarinha. E lembrando sempre que as dicas, para elas realmente funcionarem, precisa colocar em prática. E depois também, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no LinkedIn ou em outra rede social, às vezes pedindo aquela ajuda, né? Ou até mesmo relembrar algum ponto, falar assim, você falou ali no currículo, mas sei lá, eu não peguei direito, eu não consegui anotar, porque o papel e caneta na mão é muito importante nos nossos dias aqui da sua carreira. É isso aí. E aí, agora a gente vai, então, para a segunda parte desse currículo, né, que foi colocado aí na tela, né, a segunda tela ainda da Jennifer Portman, que foi o nome que a gente escolheu, claro, um nome fictício, o próprio currículo é fictício, né? E depois do nome, do e-mail, informações aí do telefone, cidade, estado, a gente já tem a área de atuação um pouquinho maior até, né? Isso é destaque, né, Darlene? É destaque super importante. Aqui onde eu coloquei escrito área de atuação, algumas pessoas preferem colocar como objetivo. Mas quando elas veem ali na ferramenta ou em algum modelo de currículo escrito objetivo, normalmente vem ali uma informação incorreta. Esse profissional acredita que escrever o objetivo é colocar que ele quer crescer junto com a empresa ou que ele quer contribuir junto com a empresa. Mas aí não faz sentido também para o recrutador e é onde ele acaba perdendo esse espaço. É super importante porque ele vem na sequência.
onde ele pode ser mais objetivo e informar realmente a área de atuação. Então, a área de atuação é colocar aqui como eu instruí. No caso administrativo, financeiro e operacional, que é o que esse profissional executa no dia a dia do corporativo. É a atividade master dessa profissional. Então, imagine se fosse uma outra área, uma pessoa que suponhamos que ela fosse de recursos humanos. Qual que é a área de atuação? Recursos humanos e mais a especialidade. Será que é departamento pessoal? Ou é uma pessoa voltada para treinamentos e desenvolvimento de pessoas? Então, sejam específicos nessa parte da área de atuação, porque isso facilita demais o recrutador no momento de ele te selecionar. E também ele entra para uma questão de soft skills, que daí não precisa falar, mas aí o recrutador entende que você é organizado. Olha, já fica então isso implícito, né? É importante. Exato. Depois, a pessoa coloca ali, né? No caso, nesse currículo que você mesma corrigiu, né, Darlene? A gente tem aí o idioma. Sim. Antes do resumo profissional. Por quê? Fiquei com essa dúvida. Vou te explicar. Na verdade, aqui, como ela ainda não tem uma formação acadêmica, eu coloquei luz no inglês dela, que é fluente. Entendi. Então, o ideal aqui seria, antes do idioma, colocar a formação acadêmica. Suponhamos que fosse uma formação em administração. Tá. Graduada em administração de empresas, na faculdade XPTO, vírgula, e o ano de conclusão, apenas. E, na sequência, o idioma, para trazer já também a informação ali bem próximo do recrutador. Porque, de verdade, o inglês fluente enche os olhos de qualquer recrutador. E, claro, também conta depois a experiência daquilo que ele vai precisar desse profissional. Olha só, gente, é importante a gente saber disso, né? Então, destacar o seu diferencial. Exato. É isso, né? Coloca ali no topo aquilo que você tem de diferencial para oferecer para aquela empresa. Esse é o seu destaque. Exatamente. E aí, eu posso ler um pouquinho desse resumo profissional? Claro! Para mostrar como é que ficou, como é que estava antes e como é que ficou a diferença entre um e outro. Ó, antes, tô com tanto papel na minha mão, menina. Olha só, eu tenho aqui, ó, resumo profissional. Idade, casada, sem filho, muito comunicativa, boa lidando com pessoas, procuro uma vaga para iniciar minha transição de carreira após 6 anos à frente da minha marca. Agora, resumo profissional. Profissional com 6 anos de experiência em gestão administrativa e financeira, atuando em empresas de pequeno e médio porte, expertise em planejamento e controle financeiro, incluindo elaboração de orçamento, gestão de fluxo de caixa, emissão de notas fiscais, controle de despesas e negociação com fornecedores, assegurando a saúde financeira do negócio. Olha que bonito que ficou, menina. Chique, eu achei. Não foi? Diferente, não é mesmo? Muito. Você percebe o tanto que muda, o quanto que realmente qualifica essa profissional para um cargo? Porque, por exemplo, assim, você leu aqui brilhantemente pra gente. Aí imagina que você escreve lá no seu resumo profissional, excelente dicção, aí você começa a descrever a sua voz, ao invés de falar o como que você desempenha a sua carreira. E depois o recrutador vai entender que a sua voz é ótima, excelente, que você tem uma dicção muito boa. É isso aí. Vamos então seguindo aqui. Eu não vou mais ficar nesse currículo, tá? Agora eu vou para o currículo, que é o exemplo, né, que a gente trouxe, que é aquele que você traz o passo a passo para a gente seguir, então, falando desse currículo. Pode ser? Pode. Agora sim, a gente pega o cortadinho, então, por favor, diretor. Vamos na primeira parte do currículo cortado. E a gente tem nessa primeira parte, novamente, o nome da pessoa, tal, não sei o quê, área da atuação. E aí eu queria só voltar rapidamente na área de atuação, porque aqui, por exemplo, nesse currículo exemplo que a gente tinha aqui administrativo, financeiro, operacional. Se for o caso de uma pessoa que trabalha com jornalismo, por exemplo, né? Tá aqui na minha área, fica mais fácil de eu pensar. Então, assim, repórter, apresentadora, locutora, mestre de cerimônia, pauteira, editora de texto, coloca tudo.
Quando a gente fala do currículo em específico, a gente ali na área de atuação coloca até 3 itens, mais ou menos. 3. Os mais importantes para você. Tá. Então, quando você fala todos esses itens que você trouxe, né? O que é mais importante para você? Ser entrevistadora, apresentadora, dentro daquilo que você exerce? E aí, quando você chega nesse ponto de você se esclarecer que é o mais importante, são esses 2 pontos, você deixa só aqui na área de atuação, ali no primeiro item. Ah, mas o que eu faço com a outra parte da informação? Aí você dilui ali no resumo profissional. Porque através daí de tudo isso, você tem que ter uma sequência para chegar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que só cuida de pauta é diferente. Tá. Você não. A gente sabe que para você ser apresentadora, você tem um antes que é cuidar da sua pauta. Então, por mais que o programa comece às 14 horas, você tem que chegar, suponhamos aqui, ao meio-dia, porque você Não, tem... bem antes. Bem muito antes. Muito mais cedo do que isso. Você chega muito antes para preparar tudo isso e também, Darlene, mas eu tenho um pauteiro aqui, ok, mas você vai conferir para ver o que ele está te entregando para você poder chegar aqui. E daí, digamos assim, até seria um cargo de gestão, né? Você precisa saber do que está sendo entregue para você entender se está certo ou errado. É isso, então, era sobre isso que eu queria saber. Porque é muita coisa, né, Darlene? Exato. Não tem como. Muita coisa. E aí a gente já falou um pouquinho sobre o resumo profissional. Queria que você desse mais algum exemplo enquanto eu vou ali dar um recadinho e depois eu vou voltar com você no próximo bloco, né? Até o final do programa, a Darlene fica aqui com a gente, ainda dando dicas, né, de como construir um bom currículo. Inclusive, você que está em casa, tem alguma dúvida sobre isso? Quer mandar uma pergunta para a gente? Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Depois também tem pergunta do público, hein, Darlene? A gente fez algumas perguntas, né? A gente fez uma gravação na rua, então tem as perguntas da rua para você responder. Então, só fala mais um pouquinho sobre a riqueza desse resumo do começo do currículo. Com certeza. Quando a gente fala do resumo profissional dentro do currículo, que é aquela parte ali super importante que nós estávamos conversando, abusem de colocar as ferramentas que você opera. Então, você coloca ali experiência nas ferramentas Power BI, pacote Office ou até mesmo aqueles outros programas especiais que algumas empresas usam. Então, ali é muito importante você trazer essa informação que ela vai ser excelente para o recrutador te selecionar. É isso aí, a gente segue falando sobre esse assunto ao longo do nosso programa, então não sai daí, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente está falando de carreira aqui no nosso programa. Estávamos no primeiro bloco com o nosso quadro Sua Carreira, falando como construir um bom currículo. A gente vai seguir com a Darlene Bodac aqui no nosso programa no próximo bloco. Mas agora é hora de falar de saúde das crianças. Qual será o momento de procurar um otorrinolaringologista, hein? Quem responde pra gente é ele, o doutor Jamal Azan, que é otorrino. Olá, doutor, tudo bem com você? Bem-vindo. Como vai, Maria Clara? Estão todas e todos que estão nos ouvindo. Muita honra estar aqui com vocês, viu? Honra toda minha, viu, doutor? Obrigada por nos atender. A gente sabe que sua vida é corrida, mas doutor Jamal é maravilhoso. Mais de 35 anos de experiência, é isso, doutor? Já são 38 anos, 10 mil cirurgias. Enfim, uma carreira já bastante amadurecida, né? É isso aí. Então, se tem um cara que pode realmente trazer informações valiosíssimas para a gente sobre esse tema, é o doutor Jamal. Doutor, a gente colocou como tema, né, de atraso na fala a rouquidão, quando é hora de levar a criança ao otorrino, né? Esse é o nosso tema de hoje, né? Só que, na verdade, a gente sabe que são várias as questões que podem levar uma criança a ter qualquer tipo de problema de saúde que exija essa visita ao otorrino. Na verdade, seria interessante que toda criança visitasse pelo menos uma vez por ano?
a especialidade de otorrino não é uma especialidade comum no Brasil. Por incrível que pareça, os otorrinos são 3% ou no máximo 4% dos especialistas do Brasil inteiro. Então, o acesso no Brasil ao médico otorrino não é tão comum. Agora, o pediatra, sim, com certeza, ele tem condições de fazer as avaliações iniciais e, em caso de situações nas quais ele não consegue mais manejar, aí sim encaminhar para o médico otorrinolaringologista. Mas tem algumas situações especiais que aí sim eu gostaria de chamar muito a atenção de todos que estão nos assistindo, especialmente ao que você falou da fala, né, das crianças, né? E hoje, Maria Clara e pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado da sociedade. Porque hoje nós sabemos numericamente que aumentou o percentual de crianças ou com autismo ou com um perfil, com um transtorno parcial de autismo, e nós estamos confundindo autismo com perdas de audição. E até o TDAH também, né, doutor? Com TDAH também. E aí, o que acontece? Muitas crianças, acreditem, pessoal, muitas crianças chegam ao meu consultório com diagnóstico de transtorno de espectro autista ou qualquer coisa parecida, mas, na verdade, a criança não está ouvindo. E, por não ouvir, a criança não desenvolve a fala e não desenvolve o relacionamento. Sim. Então, muito cuidado, porque isso está acontecendo de modo sistemático para a comunidade dos otorrinos do Brasil. A gente está recebendo crianças que deveriam resolver o problema auditivo, que vai resolver o problema relacional e o problema da fala. E eu tenho, na minha experiência é muito grande com isso. E eu quero mandar uma mensagem para as mães, assim como você, Maria Clara, a mensagem para as mães. Mães, mamães, confiem no seu instinto. Confiem no seu instinto de mãe. Porque eu vejo inúmeras crianças que estão com diagnóstico de transtorno de espectro autista e que a mãe fala, doutor, meu filho não é, mas o médico disse que é. Aí eu falo, não é, a mãe fala assim, não é, mas aí eu não sabia o que fazer, uma vizinha me falou, vai no otorrino. Então, mamães, confiem no seu instinto, porque eu confio no instinto de vocês. Doutor, mas, por exemplo, eu já contei aqui no nosso programa, né, que o meu filho tem uma perda auditiva, né, ele precisou fazer uma cirurgia. Doutor Jamal me ajudou, então aproveito já essa oportunidade também, doutor, para te agradecer, que ele me ajudou muito. Foi muito esclarecedora a conversa que a gente teve, né, antes do meu filho fazer essa cirurgia, doutor Jamal. E eu mesma nunca tinha percebido que o meu filho tinha perda auditiva, doutor. Então, qual é o momento da gente procurar realmente um otorrino, né? Porque eu nunca teria procurado, tá? Eu nunca teria procurado, porque para mim, ele ouvia normalmente, ele tinha uma audição normal. Foi ali uma desconfiança da neurologista que fez com que acendesse esse alerta. E ele fez um exame, eu falei, não, imagina, não vai dar nada esse exame. E deu, doutor. Então, qual o momento, né, para alertar todas as mães que, assim como eu, né, não percebem que a criança tem alguma questão auditiva ali? Em primeiro lugar, a maioria das questões auditivas nas crianças são parciais e são desenvolvidas lentamente. Veja, criança surda, todo mundo sabe, é fácil fazer o diagnóstico de uma criança 100% surda. Ela não reage a sons, ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento de comunicação. O problema, como o seu filho, como milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, é que essa perda auditiva, às vezes é 10%, é 20%. E
se desenvolve lentamente. Então, com frequência, as mães não percebem. E, como eu disse, o instinto de mãe tem que ficar mais atento agora à audição das crianças. Por quê? Existem, sim, sinais que a gente tem que prestar atenção. Um dos sinais é a criança distraída. Ah, meu filho está sempre distraído, ele é assim. Pode ser que não. Depois, vai assistir televisão, chega perto, aí fica grudado na tela. Depois, chama, ele não atende. Ai, como ele é teimoso, viu? Ai, como é teimoso. Eu chamo, ele não me atende. E outro sinal é trocar letra quando a criança começa a falar. Primeiro pode ter um retardo de aquisição de fala, então a criança demora mais para começar a falar. O normal é que a criança comece com 1 ano e meio, às vezes 2, no máximo a criança já está falando alguma coisa. Então pode existir um retardo de aquisição de fala e trocar letra para uma criança maior. Começa a falar as coisas trocando letra. Então, esses sinais todos que podem parecer características da criança precisam ser notados. E também, pessoal, contem com a ajuda das vovós, dos vovôs, porque quem está de fora às vezes percebe. Eu vou contar um casinho muito interessante que aconteceu no meu consultório. Eu fui atender uma criança que tinha infecção de garganta, e o irmãozinho veio junto. E ele estava brincando no meu consultório e mexeu em coisas que não podia, enfim, era um material médico, né? Aí eu falei assim, não mexe aí. Aí a mãe falou, ele é fogo, viu, doutor? Ele é fogo. Eu falei, peraí, senta aqui para eu examinar. Quando eu vi, ele tinha uma otite secretora cheia de catarro. Então, olha, isso acontece. Você não detectou, mas nós temos que abrir esse universo para o instinto da mãe, o instinto da avó, do avô, do vô. Mas nós temos sim que prestar uma atenção objetiva nesse assunto por esses fatores que eu falei. Porque não obrigatoriamente, doutor, essa perda auditiva, né, ela vai aparecer naquele teste da orelhinha que faz no nascimento? Importante o que você falou. O teste da orelhinha é um teste para detectar o nervo auditivo. Portanto, para saber se a criança nasceu surda ou não. Nós estamos falando agora de outra coisa, que é o desenvolvimento, na maioria das crianças, de um catarro no ouvido, uma secreção geralmente causada por uma adenoide ou amígdalas aumentadas. E essa situação do catarro, que nós chamamos de otite secretora ou otite silenciosa, ela vai se desenvolvendo lentamente. Isso depois de já passar pelo teste da orelhinha, ou seja, o nervo é ok, mas começa a desenvolver uma situação lenta por uma outra questão que não é o nervo, é um catarro dentro do ouvido médio. Olha, é importante saber, né, doutor? Porque a pessoa fala, né? Nossa, mas meu filho nasceu normal, fez o teste da orelhinha, nunca aconteceu nada, nunca constatou ali perda auditiva. Como assim acontece um negócio desses agora? Agora, Maria, doutor... só muito importante que você falou, não necessariamente tem sintomas, não precisa vazar pus para você saber que tem, não precisa morrer de dor para você saber que tem. Uma dica importante também, que eu esqueci de falar aqui, é criança, especialmente criança muito pequena, que acorda berrando subitamente de madrugada. A criança está dormindo bem. De repente, começa a chorar, não é muito. A mãe chega, o pai chega do lado, a criança já dormiu de novo. Isso vai se repetindo, isso pode ser agulhadas no ouvido pela otite secretora. Olha, gente, que coisa. E outra coisa também que eu gostaria que você destacasse, doutor, é assim, a criança tem muita infecção de garganta ou tem repetidas otites ou muita virose, muita gripe, ronca, tudo isso pode ser sinal?
Sim, exatamente. O mais comum de desenvolver a otite secretora, que é o catarro no ouvido, é um problema no nariz e na garganta. O ouvido é consequência. Então, criança que ronca todos os dias, criança que baba no travesseiro, criança que tem o sono extremamente agitado, dá várias voltas na cama durante a noite, criança que tem infecções de garganta repetidas, criança que tem dores de ouvido ou vazamento de pus, precisa ser investigada aí sim pelo otorrino. É isso aí, gente. Então, um alerta muito importante que o doutor Jamal trouxe para a gente hoje. Quero te ver aqui, viu, doutor Jamal? Já fica o convite para voltar a falar mais sobre esse assunto, que é super importante e que é realmente um alerta, né, para todos nós, porque muitas vezes nós, mães, pais, avós, não percebemos essa perda e é reversível. Tem cirurgia, tem remédio, tem terapias com fono, tudo isso dá para resolver, né, doutor? Com certeza sim. Procure sempre cuidar da saúde do seu filho. É isso. Vou deixar aqui os contatos do Dr. Jamal, @doutorjamal, lá no Instagram, site jamal.com.br, YouTube, Dr. Jamal, e tem o WhatsApp, DDD 11, número 999665227. Doutor Jamal, prazer te receber, mesmo que por chamada de vídeo, tá? Muito obrigada pelas informações valiosas. Obrigado, um abração. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos trazendo então mais detalhes sobre como montar um bom currículo. Não sai daí não. Nosso programa de volta e a gente segue falando de carreira. Agora, neste bloco, tem uma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre como elaborar um bom currículo para Darlene Bodac, que está aqui com a gente? Manda a sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Darlene, que é especialista em carreira, dando todas as dicas para a gente hoje sobre a elaboração de um bom currículo, para que ele seja realmente encontrado ali pela inteligência artificial primeiro e depois seja bem visto também pelos recrutadores de recursos humanos, né, Darlene? Exatamente, Clarinha. E até como você fala um pouquinho da inteligência artificial, né, que é ela que faz essa primeira peneira dos currículos, ela que faz essa primeira seleção antes de chegar na mão dos recrutadores. Eu tenho percebido um movimento no mercado, sabe, Clarinha, muitas pessoas com medo da inteligência artificial. E o recado, a dica que eu gostaria de dar é: não tenham medo da inteligência artificial, e sim, aprendam a utilizar. Tenham medo das pessoas que estão aprendendo a utilizar e estão levando isso para o seu dia a dia de trabalho. E é isso que a Darlene está ensinando a gente hoje. Eu até imprimi aqui, né, um exemplo de currículo que a Darlene trouxe pra gente. E ela já falou assim, vamos deixar de presente para os telespectadores esse modelo de currículo que é facilmente encontrado pela inteligência artificial, né? A gente deixa lá depois no Instagram do nosso programa, que tal? Ótimo presente, né, pessoal? Então, depois vocês entrem lá, mais tarde a gente vai postar esse exemplo de currículo no @nosso programa lá no Instagram, para que você possa ver com calma e possa realmente seguir essas dicas da Darlene, que eu tenho certeza que é sucesso, não é? Totalmente. Sucesso. Totalmente sucesso. É isso aí. Bora seguir então com o nosso currículo para o pessoal ver em casa e você dar todos os detalhes para a gente do que quer dizer cada parte dele. A gente já mostrou a parte 1, que entra aí o nome completo, o e-mail, o telefone, cidade, estado e um resumo ali das qualificações da pessoa, certo? Darlene já deu aí todos os destaques do que deve entrar nesse resumo. Tá aí escrito também, depois você vai poder pegar lá no nosso Instagram. Vamos seguir para a parte 2, então, que é a parte da experiência profissional.
Bom, quando a gente fala da experiência profissional, então aqui agora é o momento de brilhar, né? Quando você vai realmente descrever tudo o que você faz. Então, suponhamos que seja uma pessoa, um profissional de administrativo. O que faz dentro desse departamento? Faz o controle, elaboração de planilhas dentro do administrativo, com fluxo de caixa, que daí já pega também uma questão ali do financeiro. Então, até quando a gente olha aqui nos exemplos, eu fiz a questão de colocar em exemplos para que o profissional entenda como que ele deve escrever sobre si mesmo. E ao invés de fazer um texto maçudo, difícil de ler, façam em tópicos. Então coloca ali vários tópicos dentro do que você faz administrativo. Elaboração e criação de planilhas. Se você é um líder, quantas pessoas tem na sua equipe? Se você é um profissional que cuida de uma área de outros estados também, coloca que você faz a liderança dessas pessoas em outro estado. Se você criou um processo dentro da empresa, descreva o que esse processo faz. É muito importante colocar essa questão dos detalhes, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Até ali eu coloquei a questão do resultado, que às vezes as pessoas têm a dúvida, né? Então eu vou repetir essa questão do resultado, porque ele é importante e é o tal do diferencial. Então, suponhamos que dentro dessa liderança de outros estados, esse profissional, ele conseguiu ter uma melhoria ali de assiduidade com esses liderados, conseguiu também ter um ponto de economia em algum processo que tinha ali digamos, um ralo aberto, né? E estava tendo uma falta de economia. É importante também colocar em resultado. E muitos me perguntam, Darlene, quando a gente fala de resultado, eu não vou colocar o dinheiro da empresa ali. Não precisa. Coloca em porcentagem. Coloca que você fez uma economia de 10%. Coloca que você teve um crescimento no faturamento de 20%. Que você abriu uma nova carteira de clientes que aumentou em 10%. Então, a porcentagem ela é bacana porque ela mostra o seu diferencial sem precisar abrir os números da empresa. E é bem legal esse exemplo que você colocou aqui pra gente, né? Resultado mais problema, mais solução. E aí a Darlene deixou um exemplo aqui, né? Nesse currículo modelo que depois você vai encontrar lá no nosso Instagram. Posso ler? Vou ler aqui. Claro. Essa parte que você colocou. Então, um exemplo que ela coloca aqui é: aumentamos em 50% as vendas do setor com diminuição de 10% nos custos. Ou seja, esse já é o resultado. Aí você falou como é que foi desenvolvido aí, como é que se chegou a essa solução. E aí colocou, por meio de uma análise sobre os canais de vendas e funis de compra, identificamos os mais rentáveis e intensificamos as ações e investimento neles. Tá aí a solução. Então, com isso, chegamos a esse fechamento, né? Então, muito bacana, né? Você já colocou aí tudo detalhadinho para que a pessoa que depois pegar aqui esse modelo possa adaptar para a sua área de atuação. E aí você vai colocar isso em todas as experiências profissionais. É preciso colocar todas as experiências profissionais nesse currículo ou só aquelas de maior destaque? O ideal é colocar todas as experiências, mas aí quais que você teve maior destaque é onde você vai colocar mais energia. Suponhamos que a última empresa que você trabalhou, você teve ali 10 anos dentro dessa empresa. E daí suponhamos que você teve ali, foi para uma outra empresa, ficou 3 meses, não deu muito certo, você não gostou do local, não era bacana e você mudou novamente. Aí essa que você ficou 3 meses, não gasta papel para colocar, nem no LinkedIn e nem também no seu currículo, porque 3 meses não é suficiente, né? Mas suponhamos que ali na empresa que você ficou 10 anos, principalmente trabalhou com pessoas, suponhamos que fez desenvolvimento de pessoas, e você criou algo muito diferenciado, como, por exemplo, eu conheço uma profissional que ela criou uma universidade dentro da empresa fazendo desenvolvimento humano. E ela olhou para mim e ela disse assim, não, mas eu só desenvolvia pessoas, como é que a gente vai colocar isso como um resultado? Só criei uma universidade, só, assim, nada demais? Nada demais. E daí, quando a gente fez o levantamento de todos os módulos que ela tinha feito, da quantidade de profissionais que ela desenvolveu, e além disso, esses profissionais, eles também multiplicaram o conhecimento, a gente teve um resultado expressivo no currículo dela. E fez toda a diferença. E lembre-se
que quando a gente fala de colocar no papel a experiência profissional, não é apenas só colocar a experiência profissional, é você se reconhecer e daí ficar com aquela sensação, uau, isso tudo aqui sou eu. Tudo isso é você. Vamos dar uma passada agora, já seguir para a parte 3. Vamos passar rapidamente por ela, porque a gente tem umas perguntas para você, Darlene. Você tem que responder perguntas. A parte 3, a gente aí tem os cursos, idiomas, formação e anexos. O que são os anexos? Os anexos podem ser aqui alguns prêmios que as pessoas possam vir a receber durante na empresa ou na faculdade, qualquer coisa assim nesse sentido, ou até mesmo colocar um link de um portfólio ali para que o recrutador possa entrar mais rápido e localizar esse documento. Só que quando a gente olha para idiomas e formação, eu coloquei aqui embaixo, porque às vezes alguns profissionais não têm. Mas para os profissionais que têm, subam a formação e o idioma em cima do resumo da experiência profissional. Olha só, importante, né? Sim. E aí nos anexos também tem algum hobby em específico? Hobby entra no currículo? Algumas pessoas às vezes gostam de colocar, principalmente os maratonistas ou os triatletas, e eles são profissionais, são executivos, e eles falam, tudo bem eu colocar que eu sou um maratonista, até mesmo que eles gostam de mostrar assim uma sensibilização, uma questão de humanização, mas é mais, digamos assim, enfeitar o currículo, porque não seria algo necessário. Nesse caso mostra um cuidado com a saúde, né? Sim. É bacana. Isso. E alguns também acabam envolvendo a equipe. Então, ele acaba sendo um preciosismo. Aí. Mas é mais um dado aí que, de repente, se for o caso, né, da pessoa ter algum hobby que ela goste muito e que caiba ali no currículo também, é ali que você vai colocar. E, por fim, a gente tem trabalhos voluntários. Que eu também acho que eu nunca vi em nenhum currículo trabalho voluntário. Nós estamos na era da humanização das coisas. Olha. Então, o trabalho voluntário, ele também valoriza, de certa forma, o profissional. Porque, percebam, até dependendo do tipo de experiência que você tem no seu trabalho voluntário, ele pode te ajudar numa transição de carreira. Porque aí você está desenvolvendo algo diferenciado. Então, suponhamos que é uma pessoa que trabalha no administrativo de uma empresa, né? Então, formalmente, ele está no administrativo e quando ele vai para esse trabalho voluntário, ele desenvolve um trabalho de gestão de pessoas ou até mesmo um desenvolvimento de pessoas ou algo que ele possa depois fazer essa transição e levar essa experiência junto consigo. E aí a gente terminou aqui o modelo de currículo que a Darlene Bodac mandou pra gente. Tem aqui algumas observações que eu vou trazer depois, mais no final. Mas agora a gente tem perguntas para a Darlene. Nosso produtor, Ronaldo Ferreira, e o estagiário Lucas Dumont foram às ruas. E aí algumas perguntas surgiram ali, né? Daquelas pessoas que estavam ali ao redor deles. Perguntas sobre currículo. Qual a dúvida dessas pessoas, hein? Vamos ver, Darlene? Vamos. Primeira pergunta, então, é da Ellen Merlo. Vamos colocar na tela? Qual a dúvida que você tem na hora de montar um currículo? A dúvida para montar currículo, a gente sempre às vezes fica em dúvida, eu acho que com o layout do currículo, né? Porque as informações você tem, e às vezes você não sabe como vai colocar as informações. E aí? Layout, a gente falou bastante hoje aqui, então até em homenagem ao mês das mulheres, então ele segue de presente esse layout nas redes sociais do nosso programa e da Hit TV para ajudar, porque realmente as pessoas sofrem com essa questão de layout e acabam caindo nesses programas que eles estão querendo ali mostrar algo bonitinho, mas acaba prejudicando o profissional por conta do encurtamento da informação e daí fica pobre. Melhor então aquele currículo que aparentemente é mais pobre, né? Não tem aquele visual lindão, né? Não tem aquele layout lindão, mas que tenha todas as informações necessárias. Exatamente. E lembre-se, até nesse que eu vou montar de presente para vocês, não coloquem foto, porque você não vai ser contratado por conta de uma foto ou que você está se representando ali, porque não é um concurso de beleza. E sim, eles estão em busca de um profissional que tenha qualidades técnicas. E no LinkedIn? No LinkedIn, daí sim, porque daí a ferramenta ela já permite ali essa questão por conta de apresentação, de reconhecimento. Então, é importante. É isso aí. Mais uma pergunta, a gente vai colocar agora a pergunta do Lucas Pereira. A dúvida maior é saber o que a gente tem que colocar, né? Porque às vezes a gente não fez muita coisa ainda, a gente só fez o ensino médio, essas coisas.
Mas aí tem que colocar tudo que você já fez, né? Então, a maior dificuldade é essa, de tudo você tem que colocar. Ei, Lucas, e agora, Darlene? O primeiro currículo. Nossa, o primeiro currículo realmente existe essa dificuldade do jovem. Mas aí ele precisa transcrever ali o que realmente ele está aprendendo no curso dele. É lógico que serão poucas linhas, mas como que é esse comportamento também? Aí ele pode trazer um pouco mais do que ele está disponível para aprender. O que ele busca enquanto profissão, no que ele já está se especializando. Porque, digamos, que esse profissional esteja lá no ensino médio, mas pode ser que ele já fez alguns cursos de informática, já fez alguns cursos ali de desenvolvimento de oratória ou qualquer coisa assim no desenvolvimento humano, ou até mesmo coisas técnicas daquilo que ele busca, que hoje o jovem adora tecnologia. É isso, e começa esse currículo destacando esse diferencial, como você já mostrou pra gente aqui, certo? Exatamente, destacando no diferencial. Próxima pergunta é do Renato Florentino. Vamos ver. A configuração e diagramação. Sou de uma época em que a informática não se havia presente. Tem a datilografia, sei digitar, porém, faltam algumas habilidades. Então, essa dificuldade eu tenho, confesso. Pega o exemplo da Darlene lá no nosso Instagram, @nossoprograma, e aí ele vai ter toda a configuração certinha, né, Darlene? Totalmente. E lembrem-se de escrever o português de forma correta. Ortografia e gramática também contam. Tem uma dificuldade muito grande. Busquem alguém para corrigir esse currículo ou até mesmo comecem a utilizar a inteligência artificial pedindo uma correção de gramática e ortografia. E nada de mentir nesse currículo, né? De jeito nenhum, porque a mentira a gente sabe, tem pernas curtas, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa quer florear ali, coloca um monte de informação que não é verdadeira. Que não existe. É preferível ter pouca informação, informações reais, do que colocar informações que depois na entrevista você não vai conseguir defendê-las. Não vai sustentar, né? Não. Pergunta da Ana Júlia agora. Eu acho que o que a gente precisa dizer no currículo, especificamente falando? Tá, naquele momento ali, você acha que o currículo tem que ir com foto, sem foto? Você tem alguma dúvida sobre isso? Eu acho que deveria ter foto, sim. Nessa questão, acho que não tem nenhuma dúvida. Não? Então, na hora de montar um currículo, você não tem nenhuma dúvida no que colocar ou não colocar? Essa parte aí, sim. Eu fico, será que eu devo colocar isso? Será que tá demais? Será que não? Será que sim? Mais sucinto, melhor, Darlene? Exatamente. Talvez ali, vou falar para ela o que não colocar. Não escreva as suas capacidades no sentido de as soft skills. Eu sou boa em comunicação, eu sou boa em escrita. Faça o seu currículo de uma forma que você transpareça em tudo que você é bom. Então, ele bem organizado mostra a ordem. Se você colocar uma frase sucinta, porém direta, isso também mostra uma qualidade de informação e que você sabe escrever. Um currículo também bem corrigido, o português também segue nesse mesmo sentido. E usando os bullet point ali, que são os tópicos com um tracinho do lado, isso também traz um senso de organização para o recrutador. A maior parte das perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp tem a ver com tudo aquilo que já foi falado aqui, né? Se você quiser rever esse programa, você pode ver lá no YouTube, Hit TV Oficial. Mas teve uma perguntinha que chegou, que a produção me falou, que é uma pergunta relacionada à pessoa que tem um negócio e ela quer oferecer um serviço. Como é que ela monta esse currículo? Só para a gente ter aqui rapidamente, hein, Darlene, que a gente já está terminando o nosso programa. O empreendedor depende do que ele está buscando. Se ele só quer mostrar o serviço dele para o público, suponhamos dentro do LinkedIn ou até mesmo para quando ele é chamado para algum lugar e que pedem isso a ele descreve ali que ele é proprietário, que ele é autônomo e exatamente tudo que ele faz nesse trabalho dele. Se ele está buscando por um emprego e ele quer colocar aquela experiência, mas também ele não quer perder esse emprego, porque a empresa fica antenada no seguinte sentido. Olha só, ele está querendo aqui ou saber como é que nós trabalhamos para depois levar para a empresa dele, ou até mesmo em algum momento ele vai voltar com tudo com a empresa dele e vai nos abandonar. É isso aí, tá? Então, dada a dica aí para essa pessoa que mandou uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Agradeço todas as participações. E as últimas dicas que a Darlene deixou aqui nesse currículo modelo seu currículo deve ter apenas 2 folhas. Então, tem que ser sucinto, no máximo 2 folhas.
Se você for da área acadêmica, aí pode ser um pouco mais comprido, né? Até 5 folhas. Exatamente. Para trazer todas as informações. Agora, se for um currículo para uma vaga internacional nos Estados Unidos, uma folhinha só. Exatamente, uma folhinha só. E também lembrando, gente, de ter esse currículo em inglês. E de preferência que você faça essa tradução até mesmo para colocar ali o seu nível do inglês que ele fique... fluente. Exatamente. Gente, vou deixar aqui os contatos da Darlene Bodac. Quer saber mais sobre ela, conhecer mais o trabalho dela? Site bodac.com.br, e-mail darlen@bodac.com.br, LinkedIn Darlene Bodac e tem o WhatsApp, como está aparecendo aí na sua tela, DDD 11, número 939523536. Obrigada, Darlene, mais uma vez. Te encontro no próximo mês aqui no Sua Carreira. Exatamente. Clarinha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Um feliz Dia da Mulher para você no sábado e para todos os nossos telespectadores. E é uma honra poder falar de carreira aqui juntamente com você no nosso programa. Feliz Dia da Mulher para você também, Darlene. Beijo, até a próxima. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Um ótimo restante de tarde para você. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.